Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez queremos suplicar a Tua compaixão para com a nossa vida, sobretudo neste momento tão importante, destinado pelo Senhor mesmo a edificar a igreja de nosso Senhor Jesus, mediante a pregação do Evangelho. Ó Deus, este é um meio que é desconsiderado pelos homens, uma vez que eles não entendem que, através da mensagem do Evangelho, o Senhor fala ao Teu povo. Para nós, ó Deus, é meio de graça, glorioso. É aqui, ó Deus, que o Senhor desvenda os intentos dos corações. Traz à tona, Senhor, todas os nossos pecados ocultos e nos fala, Senhor, poderosamente, para que possamos nos arrepender das nossas maldades
e com o coração contrito, confessando a Ti os nossos pecados, reconheçamos que só o Senhor é Deus e vivemos debaixo da Tua presença e do Teu olhar. Ainda que possamos escapar, ó Deus, dos olhares dos homens, aos Teus olhos, ó Deus, tudo está patente, visível, de sorte que nesta noite o Senhor seja servido em nos falar poderosamente pela Tua palavra, neste sentido, ó Deus, de que sejamos resgatados de nós mesmos, a fim de vivermos para Ti, a fim de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Deus amado, esta igreja tem vivido momentos dramáticos. Nós temos passado por lutas, ó Deus, tremendas, de parentes que o Senhor levou, enfermidades gravíssimas. Temos vivido, Senhor, lutas por dentro e por fora, onde os nossos jovens têm se afastado do Senhor. Alguns há muito tempo já estão fora. Por isso, Senhor, passamos por dificuldades. Essas situações, Senhor, nos afetam a todos. E enquanto o mundo sorri por alegrias furtivas e passageiras, nós precisamos, ó Deus, fazer como aqui acabamos de ler. Precisamos orar, precisamos buscar a Tua presença, Senhor, nos quebrantar diante de Ti, para que o Senhor mova a Tua mão sobre nós e nos dê o alívio, Senhor, das nossas dores. Traga os Teus filhos da aliança de volta. Ajuda-nos, ó Deus, a jejuar. Nós precisamos jejuar de tantas coisas, de tantos prazeres. Que este texto possa nos falar poderosamente, ó Deus, quanto à necessidade que temos diante de Ti, de nos dedicarmos mais ao Senhor. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Meus amados irmãos, este é um texto muito difícil da palavra do Senhor. É um texto em que eu leio com as mãos trêmulas, literalmente. Porque nós vemos aqui, amados, que Deus está no seio da sua igreja. Deus não está alheio ao que acontece com o seu povo. Na mensagem anterior, nós falamos sobre as ameaças que a igreja sofreu pelo Sinédrio, e a igreja então se pôs a orar, a clamar, e Deus encheu esta igreja mais uma vez com o seu Espírito, a fim de que ela fizesse, irmãos, o que Deus a designou fazer. Ser uma comunidade adoradora, que ama a Cristo incondicionalmente, e por ele está disposta a sofrer as graves consequências da proclamação do Evangelho. Ela está disposta, e assim orou neste sentido. Vamos nos lembrar que os israelitas convertidos, os primeiros cristãos, eles se lembraram da promessa do reinado do Messias e passaram a orar com base no Salmo de número 2, de que Deus tinha por propósito converter as almas dos homens, inclusive as autoridades que se colocavam contra a pregação do Evangelho. Então, ao final do capítulo 4, no versículo 31, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra divina. Ora, o que acontece ao final do capítulo 4 e início do capítulo 5 é exatamente a resposta desta oração. Mais uma vez, como aconteceu também lá após o Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio sobre o povo, em resposta às orações que Jesus disse que a igreja deveria fazer. Então, diante da resposta, quando o Espírito Santo veio, a igreja também sofreu o efeito maravilhoso da presença de Deus no meio dela. O livro de Atos, como nós sabemos, irmãos, está demonstrando a exaltação de Cristo e como que o Espírito de Deus está colocando em marcha todo o plano redentivo de alcançar as nações por meio da pregação da igreja. Ora, o que está acontecendo aqui, mais uma vez, debaixo das ameaças que o povo de Deus sofreu, o Senhor leva a sua igreja a avançar a obra. Cristo exaltado,
pelo seu Espírito, conduz a igreja a continuar a proclamação do bendito Evangelho. E o que acontece aqui, irmãos? Nós temos duas coisas apenas para aprender nesta noite, mas são duas coisas grandiosas. O Espírito de Deus sobre a igreja é um espírito de doação, generosidade e de verdade. Não no sentido de que o Espírito é real, mas é que ele está em acordo, ele é o Espírito da verdade e de verdade. Então a igreja, sob a ação do Espírito, o Espírito a leva a ser uma igreja doadora e o Espírito a protege para que ela seja uma comunidade verdadeira, não uma comunidade falsa, mas uma comunidade verdadeira. Então vamos examinar, meus irmãos, o que Deus tem a nos ensinar sobre essas duas questões importantes. Observe que dos versículos 32 a 36, nós temos exatamente esta ação benfazeja do Espírito Santo, levando a igreja à generosidade, à comunhão, ao amor demonstrado de maneira prática, visível, através de um coração doado. Mas esta mesma ação do Espírito, que é efeito daquilo que os crentes oraram, a intrepidez para anunciar a palavra, este mesmo Espírito desmascara uma situação que os apóstolos ignoravam. E que, tal como nós vimos no texto de Acã, em Josué, obstaculava, trazia impedimento à expansão do Evangelho. Porque, irmãos, os pecados dos crentes não confessados, eles obstruem a propagação do Evangelho. Se Deus está santificando a sua igreja, Ele quer que a igreja avance com um coração totalmente devotado a Ele. Por isso que o Senhor intervém e desmascara essa situação que aconteceu com o casal Ananias e Safira. Vamos nos lembrar que eles pediram, no capítulo 4, versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E é o que nós vamos examinar semana que vem, que faz parte desse texto que nós estamos olhando, do versículo 12 a 16. Então, do versículo 38 até o versículo 1 do capítulo 5, até o versículo 11, está falando sobre a verdade que deve haver no meio do povo de Deus. E dos versículos de número 12 a 16, é justamente estes sinais poderosos que autenticavam, que demonstravam a presença de Deus no meio daquele povo e faziam o Evangelho avançar ainda mais. Vejamos então sobre a doação. Há uma questão sobre a doação, irmãos, que está atrelada a tudo aquilo que nós vimos sobre a igreja, sobre a natureza da igreja nos versículos anteriores, no capítulo 2. A igreja proclama, a igreja adora e a igreja está em comunhão. E esses três elementos, eles são intercambiáveis, ou seja, eles se relacionam uns com os outros. A igreja, ela é alvo da ação do Espírito e esta ação do Espírito a leva a adorar, a proclamar e a ter comunhão íntima uns com os outros. O que se destaca aqui, como vimos, é justamente o fato da doação. Se havia uma companhia, um companheirismo descrito lá em Atos 2:42, aqui nós vamos ver esse aspecto da doação sendo ressaltado. Já estava presente lá, mas este aspecto é ressaltado. Mas eu quero mostrar para os irmãos algo que é importante, que conecta a doação, a comunhão desta igreja, com a pregação. Para
deixar claro para os irmãos que uma igreja autêntica, que prega a palavra divina tal como ela é, leva a igreja efetivamente à comunhão. Veja o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Nós sabemos que os apóstolos estavam fielmente comprometidos a esta altura de exaltar a Cristo Jesus, de magnificar o seu nome, dizendo que ele havia ressuscitado, que eles comeram e beberam com o verbo divino e dispostos a morrer por Cristo. Mas olha o versículo 34. Em todos eles, o versículo 33 termina assim: em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição. E qual era o efeito disso? Em todos eles havia abundante graça. Por quê? Porque havia generosidade. O que a ressurreição, a pregação da ressurreição, irmãos, tem a ver com a generosidade? Irmãos amados, nós precisamos muito ler o Antigo Testamento para compreender a mensagem do Novo. Nós vamos ficar caolhos se nós não lermos o Antigo Testamento e aí lermos o Novo. Ficaremos deficientes. O que o Antigo Testamento nos ensina sobre essa doutrina da ressurreição? Ora, a ressurreição, meus irmãos, é o que os teólogos chamam, e assim Deus se refere na sua palavra, o shalom, a paz, a restauração de todas as coisas. Nós sabemos, irmãos, que devido à queda do casal, muitas situações terríveis acontecem sobre o mundo, e uma delas, inequivocamente, é a ganância. Os homens se tornaram gananciosos. Quando, por exemplo, nós nos deparamos com o Senhor Jesus confrontando aquele jovem riquíssimo, os apóstolos até acharam, talvez, e o próprio jovem achou, que Jesus estava pregando uma religião de boas obras. Ele chega perto de Cristo Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E aí o Senhor Jesus diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom é apenas um. Então o Senhor Jesus já dá uma indicação para ele de que ele está incapacitado para fazer algo de bom, que ele possa assim ter a vida eterna. E aí o Senhor Jesus vai levando este jovem através de uma armadilha. Bom, obedeça os mandamentos. E ao final o Senhor Jesus mostrou para ele que as coisas que ele fazia de correto eram palha, porque todas elas estavam contaminadas pela sua ganância. O Senhor Jesus disse: pega os teus bens, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. E ele saiu cabisbaixo, porque ele não achava que Cristo Jesus era digno de que ele perdesse tudo que ele possuía, para depois então seguir a Cristo. E qual é a razão, irmãos, deste amor ao dinheiro, amor às coisas deste mundo? É o pecado. O Senhor Jesus, então, se volta para os seus discípulos e diz: quão difícil é para os ricos entrarem no reino dos céus. E os apóstolos ficam assustados. Se essa é a condição do homem, quem pode ser salvo? Porque todo mundo, pobres e ricos, amam o dinheiro. Amam o dinheiro. E o Senhor Jesus diz: a salvação é impossível para os homens. O amor ao dinheiro, irmãos, é a raiz de todos os males, porque justamente ela traz esta perdição ao coração do homem. O shalom divino, o shalom trazido pelo o Messias,
conforme é prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, falam sobre este tempo de generosidade, de amor. A ação do céu na terra, irmãos, faz com que os homens, eles entendam que o bem mais precioso que possuem é o próprio Deus que os ama e os faz bem e os sustenta. A restauração que está acontecendo aqui nesta igreja, devido à pregação da ressurreição, é fazer com que a ressurreição prometida do dia final e que agora os crentes experimentam por meio da ação da pregação do Evangelho, seja expandido na forma de caridade, de amor. Que os crentes experimentem entre si esta libertação trazida pelo Messias da ganância, do desejo de ficarem ricos, de terem bens deste mundo. Porque, irmãos, não há nada mais óbvio do que neste mundo nós entramos nele sem nada e vamos sair dele também sem absolutamente nada. Agora, onde estiver o coração do homem, aí sim estará o seu tesouro, como nos ensina Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos nos atentar para o que também revela o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Capítulo de número 20, irmãos. Versículo 32. Aqui o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele termina o seu discurso dizendo assim no versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, e vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Toda a igreja leia, por favor. A lógica, portanto, do shalom divino é inversa à lógica pervertida, pecaminosa do mundo, onde que mais bem-aventurado é ter, ganhar, obter, do que ser, do que viver e tantas outras coisas que eles invertem. É mais bem-aventurado doar-se, dar-se, do que receber. A igreja primitiva, mediante a pregação genuína da ressurreição, meus irmãos, entendeu que a restauração de todas as coisas impregnava o coração de cada um deles com o desejo de se doarem. Irmãos, não há nada mais óbvio numa comunidade de cristãos em relação à presença do Espírito do que a generosidade. O desejo de abençoar aqueles que estão em falta de alguma coisa vai muito além, irmãos, da troca de favores, da troca de bens deste mundo. O que está em jogo é uma afeição da alma em relação a outra pessoa. Deus ama, diz as Escrituras, a quem dá com alegria. Por quê? Porque não é o reconhecimento da pessoa, não é o que a pessoa vai propriamente sentir quando recebe de você alguma dádiva. É a alegria em si que a generosidade proporciona ao coração que doa. É algo viciante.
porque você experimenta dioturnamente a alegria do Senhor. Se Deus, que é Deus, se agrada de dar boas dádivas aos seus filhos, o que dirá então dos seus próprios filhos? Eles sentem prazer na generosidade em si, no efeito que este ato proporciona no coração do piedoso. Mais bem-aventurado é dar por causa disso do que receber. O premiado não é quem recebe, é quem dá. Irmãos, Atos dos Apóstolos é um desafio, porque, veja, era totalmente voluntário, não era algo proveniente do constrangimento, era uma adoração proveniente da pregação, como vimos, e era algo voluntário. Veja o versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto, ou seja, por que não havia necessitado? Por causa da pregação da ressurreição. E por que não havia nenhum necessitado? Também os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, olha só como acontecia a coisa aqui. Uma necessidade era detectada no meio daquela população toda. Vamos nos lembrar que a igreja aumentou de tamanho várias vezes. E realmente as necessidades eram presentes o tempo todo. Tanto que no capítulo 6, vamos nos lembrar, a situação era tão caótica que os apóstolos estavam deixando de pregar para poder atender às mesas. E os irmãos da diáspora que foram para Jerusalém, os helênicos, com os judeus que estavam na Palestina, começaram a ter conflito, porque eram muitas as necessidades. E precisava atender a todos. Então, de acordo com aquela necessidade, um irmão sabia exatamente o que ele deveria fazer. Olha, nós precisamos suprir a carência de tal irmão. Mas deixe-me aqui fazer um comentário. Será que essa necessidade era proveniente de gente que não trabalhava? Acho que não. Será que essa necessidade era proveniente de gente que estava devendo de uma forma pecaminosa às pessoas? Enrolado? Acho que não. Será que essas necessidades, meus irmãos, eram provenientes de catástrofes, de lutas, enfermidades, de situações de pobreza extrema, onde faltavam os recursos mínimos, como comer, beber, vestir? Acho que sim. Era atender às necessidades e não aos luxos, aos pecados, às coisas erradas que os crentes porventura faziam em razão da sua ganância. Logo, esta oferta era voluntária e atendia a necessidades de fato. Porque seria algo extremamente errôneo, irmãos, se essa troca de posses entre os crentes aqui se desse em virtude de uma boa vida que cada um queria levar, negando a realidade de que neste mundo haveria aflições, dificuldades, lutas, certamente. Mas eles depositavam aos pés dos apóstolos. O termo depositar ressalta exatamente esse aspecto voluntário. Eles traziam de todo o coração, movidos certamente pelo Espírito de Deus, que é este Espírito doador. Não era algo que havia constrangimento, vergonha, vexame, nem quem recebia e nem quem doava. Porque o que recebeu queria também doar, e o que doou ficou alegre de fazer assim, porque mais bem-aventurado é dar do que receber.
Irmãos, nós sabemos que essas ofertas, elas eram doadas não pelo valor. Veja o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, aqui está um judeu da diáspora, que nasceu em Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, e que foi para lá. Barnabé é apresentado por Lucas no texto bíblico, e ele foi para lá. Chegou lá, o Senhor certamente o alcançou, e ele é tido como filho da exortação, filho do encorajamento. Barnabé parecia ser uma pessoa assim, muito otimista, graciosa, animando os crentes. Sabe aquela pessoa que tem o dom de alegrar o ambiente, de contagiar as pessoas? A pessoa chega dizendo assim: ô Barnabé, eu estou tão triste, desanimado com a vida. Fica assim, não, rapaz, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E a pessoa mesmo está passando dificuldades. Barnabé parece que era esse homem assim. Você se lembra que ele teve um entreveiro com o apóstolo Paulo, apostando em João Marcos. E Paulo não. Esse menino aí está amando o presente mundo. E certamente Barnabé falou assim: Paulo, vamos apostar nesse rapaz, ele é crente, ele é bom moço. E Paulo rigidamente desprezou aquilo. Mas depois, lá na carta a Timóteo, nós vemos Paulo chamando João Marcos, porque ele é muito útil na pregação. Então Barnabé era assim, esse homem animado, feliz, filho da exortação. A gente fala assim, tem que exortar o irmão. A gente está falando que tem que ser admoestado o irmão. Viu? Nós usamos a palavra exortação só no sentido de admoestação. Mas o básico da palavra é encorajamento. Exortação significa encorajar, animar. Então, esse era Barnabé. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço. Atenção, vendendo-o, trouxe o preço. O preço de quê? Do campo todo. E o depositou aos pés dos apóstolos. Agora preste atenção onde Lucas quer nos levar, irmãos. Versículo 4. Aqui Pedro dando a sentença para Ananias. Conservando-o, o objeto direto aí, conservando-o, é o quê? O valor do campo. O valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? E se você tivesse vendido tudo, não estaria com você o valor? Por que você arquitetou achando que é questão de preço? Não, eu vou vender por 100, dou 80, falo que estou dando 100 e fico com 20. Entenderam, irmãos? O que Ananias fez? Todo mundo entendeu? Pois é. Ele achava que era questão de preço. Não, eu vou dar 80. Tá bom demais. Só que Deus viu, irmãos. E Barnabé trouxe o preço todo. Não era o preço todo. Era o coração de Barnabé. É o que ele queria doar. Lembram-se da oferta da viúva pobre? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse que ela deu tudo o que tinha. A oferta dela foi muito maior. Não por causa do valor, mas por causa do amor dela, da dedicação dela ao reino, confiando que Deus, Ele abençoa a quem dá, não só com alegria, mas sacrificialmente, ao preço de um sacrifício. Complicado falar isso hoje em dia, né? A mensagem pode ser confundida com o sacrifício da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas aquele sacrifício lá que o Edir Macedo pede, irmãos, é do diabo. Porque ele diz assim, quando, né? Ele fala assim, né? Quando você sacrifica,
Deus está obrigado. Você já viu esse vídeo? É o diabo falando na boca deste homem. Pastor, cuidado, a Universal faz coisas boas. Eu sei, irmãos. Mas o que ele falou é de Satanás. Porque o que vai acontecer aqui? O que Satanás fez? Ele botou o preço. Ele fez da piedade fonte de lucro, meus amados irmãos. E a doação que Deus move não é essa. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele tem todas as coisas, Ele não precisa de absolutamente nada de nós. O que Deus requer de nós, requer do homem, não é o preço, mas o amor a Ele. Mais do que qualquer outra coisa, Deus quer que nós doemos sacrificialmente, voluntariamente, com alegria e proporcionalmente. Porque, veja, Barnabé e a igreja perceberam, Barnabé, provavelmente algum irmão chegou e falou, nós estamos com uma dificuldade com alguns irmãos desta área aqui, e Barnabé, movido de alegria e amor, falou assim, meu irmão, eu tenho um campo lá em Chipre, eu vou me desfazer dele, e nós vamos cobrir essa dificuldade. E ele fez isso e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos, movidos, irmãos, de amor, para que Cristo Jesus fosse exaltado e não a pessoa de Barnabé. Não se tratava propriamente, irmãos, de granjear os louros, de ter a simpatia da igreja. Olha que irmão doado. Não era isso, irmãos. Era simplesmente o desejo insaciável de alguém que foi perdoado por Cristo Jesus, de também perdoar, de também doar, de também dar, de beneficiar a quem precisa. Esta mensagem, irmãos, não tem absolutamente nada a ver com ideologias mundanas que falam sobre a escassez ou abundância nesse mundo. O que a Escritura está nos ensinando é que a doação é resultado da obra do Espírito de Deus. Um coração que é movido por essa situação, ele percebe as necessidades. O Davi, o que o Davi está precisando? O nosso irmão Sidney, o que ele está precisando? Como eu posso ajudar o meu irmão? É assim, meus amados, não é algo que você programa. Não, é algo que você percebe, sensibilidade espiritual, mediante a ação do Espírito na igreja. Irmãos, esse texto nos ajuda muito a lidar com o nosso dinheiro. Nós temos falhado, talvez, irmãos, quanto a isso. Por isso tem nos faltado alegria. Porque o que temos não é suficiente para o que nós queremos fazer. Se tivermos mais, com certeza não será. E o que tem nos faltado muitas vezes? Doar. Eu pergunto para os presbíteros diáconos desta igreja, para que é o nosso dinheiro, afinal de contas? Irmãos, é uma maravilha termos um templo bonito como temos que ser zelosos disso. Esta igreja precisa de bancos acolchoados, um ar-condicionado, precisa, isso não é luxo nenhum. Porque Deus é que nos deu isto aqui e isto precisa ser cuidado. Mas eu pergunto para os irmãos, mais importante do que tudo isso é saber se entre nós há pessoas que precisam comer. É saber se há entre nós pessoas que necessitam realmente de apoio financeiro, espiritual e não só material. É claro, irmãos. O dinheiro da igreja, meus irmãos, tem que ser dirigido para a proclamação do Evangelho, no sustento pastoral e de missionários, e no socorro aos necessitados da igreja, para aliviar o fardo das irmãs que vivem sozinhas, dos irmãos que são órfãos, dos irmãos que estão iniciando o casamento. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Giovana, Vitor, Paloma e Marco Aurélio vão casar. E o que você já doou para os casais novos? Eu já sei, eu vou doar uma sombrinha. Isso aí, porque em Patiga precisa muito. Brincadeiras à parte, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa de nós envolvermos esses casais
com amor e doar aquilo que nós temos. Quem sabe um forno micro-ondas Panasonic, uma televisão de 65 polegadas. Irmãos, eu estou falando sério, apesar das brincadeiras, é se aproximar e dizer: Vitor, o que está precisando? Aí o Vitor vai falar: eu preciso de um carro. Não é? Diz que o Elias já deu tudo para Paloma. Não, né, Elias? Tem muita coisa, graças a Deus, mas há algumas necessidades. Então, irmãos, vamos revelar de forma prática, no nosso viver diário, como podemos socorrer os irmãos. Mas também tem que haver uma contrapartida. Irmãos que ficam chateados, às vezes dizem assim: poxa vida, estou passando essa dificuldade, não tenho dado o meu dízimo, tenho tido dificuldades, e não chega ninguém perto para perguntar. E quando chega alguém perguntando, a pessoa não fala, fica com vergonha. Meus irmãos, a Escritura nos ensina outra coisa. Nós somos uma família, devemos compartilhar as nossas necessidades com os santos. Dizer, como é que está? Às vezes a gente fica com medo, né? Eu vou ligar para a irmã, meu Deus, e se ela falar alguma coisa? Como é que está, minha irmã? Não, está tudo bem. Glória a Deus, amém. Não, irmãos, é se aproximar e perguntar: minha amada irmã, meu amado irmão, como que estão as coisas? Está tudo bem? Sua casa está suprida? Faltando alguma coisa? Alguma dificuldade? Os seus filhos, você precisa de alguém para ficar com eles, para vocês saírem, namorarem, fazer alguma coisa? Nós temos casais que estão enfrentando essa dificuldade, irmãos. Eles não querem deixar os filhos com a gente, mas eles vão querer. Porque nós vamos ensinar para eles que a igreja precisa sim apoiar os irmãos. Não precisa assumir. Primeiro chama os avós. Mas se não tiver os avós, chama a igreja também. É uma pena que a Mariana não está aqui, porque é uma babá extraordinária. E é isso, irmãos. Precisamos nos socorrer. Precisamos nos apoiar, nos ajudar, nos doarmos. É simples assim. Que Deus então mova o seu coração e o meu, para que nós sejamos pessoas doadoras, porque aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Irmãos, o coração de Jesus era um coração maravilhoso. Olha só um exemplo para eu fechar essa parte da mensagem de Jesus. O Senhor Jesus olha para a multidão seguindo a ele. Ele volta para os discípulos e fala assim: eu estou compadecido desse povo. Eles estão com fome. E aí os discípulos disseram assim: já sei, Senhor, vamos mandar eles embora. Ô gente, acabou o sermão, vamos para casa. Aí o Senhor Jesus faz o seguinte: por que vocês não dão a eles de comer? Senhor, tem 5 pães aqui, uns peixinhos aqui, traz aí. E o que o Senhor Jesus ensinou, irmãos? Pela multiplicação dos pães. Que nós precisamos ser uma comunidade que partilha, que alimenta. No caso dos apóstolos, no sentido espiritual também, mas no sentido material e em todos os outros sentidos, uma comunidade que partilha, que ama compartilhar. E é isso que o Espírito de Deus está fazendo em nosso meio, irmãos, dando objetivos ao dinheiro da igreja. Diáconos, presbíteros, vamos focar no que a igreja deve ser e não naquilo que a gente quer que ela seja. É bom ter um templo imponente, muitas atividades, o melhor som, o melhor banco, mas antes de termos isso, irmãos, precisamos ser uma comunidade que realmente ajuda uns aos outros. E esta igreja tem uma vocação maravilhosa nesse sentido. Eu sei disso. Deus tem agido no coração de vocês há muitos anos. E Ele vai continuar, para que nós sejamos abundantes em nos doarmos uns aos outros. Pastor, mas eu já cansei de me doar. Então renova aí, porque você vai ter que continuar. Não tem jeito não. Porque mais bem-aventurado é dar
do que receber. Vamos enfrentar esse texto aqui, irmãos, de Ananias e Safira, então. Veja, aqui é exatamente o oposto do que nós estamos observando, irmãos, na ação do Espírito de doar. Há uma dificuldade que a igreja está enfrentando aqui em virtude da ganância. Mas o que o Espírito de Deus promove, então, neste momento? Ele põe a situação a limpo. O Espírito de Deus, cuidando da exaltação de Cristo Jesus, quer que essa comunidade seja uma comunidade de verdade, não uma falsa comunidade. E ele põe a nu a situação de mentira de Ananias e Safira. Vamos observar o que Pedro diz, que enfatiza a ação do Espírito na igreja, desmascarando esta situação. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Depois, no versículo 4, ao final: não mentiste aos homens, mas a Deus. Depois, quando ele dá a sentença para Safira, versículo 9, tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Mentiram a Deus e tentaram a Deus. A atitude deles, irmãos, de querer obter da comunidade admiração. Eles fizeram uma loucura. Eles certamente observaram que a doação conquistava a simpatia dos irmãos. Então eles disseram assim: já sei, nós vamos conseguir o melhor dos mundos. Nós vamos doar parte do campo, dizendo que é o valor integral, vamos continuar com o dinheiro e vamos obter a simpatia do povo como um casal doado. E o que Deus faz? Nós sabemos, irmãos, que estão em vigência os dons espirituais miraculosos. Os apóstolos têm dons revelacionais. Eles são profetas. Eles sabem exatamente o que está acontecendo pela virtude do Espírito Santo. Esta não é a primeira vez que Deus faz isso, desmascarando o oculto dos corações. Vamos nos lembrar de Davi. Davi, meus irmãos, ele o que fez? Ele escondeu de Deus o seu adultério, o seu assassinato. Ele tentou ocultar o seu crime de Israel, mas Deus levantou o profeta Natã para ir lá e desmascará-lo. Você é esse homem, adúltero e assassino. Como Deus desmascarou Acã, desmascarou Davi. Deus conhece, irmãos, mentes e corações. Os homens são hábeis de ocultar os seus pecados dos homens, dos olhares dos homens. Mas de Deus, irmãos, os homens não conseguem jamais ocultar. E pelo dom revelacional, Deus então desmascarou este pecado. Mas atenção, quando Deus fez isso, irmãos, Ele queria o bem da igreja. Foi um remédio duro. Mas observe o que esse espírito de verdade ele quer. Quando Ananias cai morto, diz assim o versículo 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Toda a igreja leia, por favor, o final do versículo. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 11, agora a igreja leia todinho, de novo. Sobreveio grande temor a toda a
Nós já estamos habituados com a habilidade narrativa de Lucas de relatar esses atos e apontar para o efeito emocional que foi gerado. Lucas, ele aponta para o efeito, e este efeito, irmãos, nos mostra que a igreja disse, em outras palavras, para que entendamos: Deus está no nosso meio, irmãos. Deus está no nosso meio. Nós não podemos brincar com Deus. Ele está nos vendo. Ele está nos observando. E isso é tão certo, irmãos, que Paulo, ao instruir a igreja sobre a reverência quanto à ceia do Senhor, e ele diz que eles deveriam fazer isso com discernimento, observando a unidade da igreja, a seriedade do sacramento, que eles estavam ali partindo o corpo e o sangue de Jesus. Ele termina a sua argumentação dizendo assim: por isso que há muitos entre vós fracos, doentes e que dormem. Deus matando crentes, irmãos. Eu não acredito que Ananias e Safira eram descrentes, eles eram crentes. Deus perdoou Pedro, que traiu Jesus. Mas Deus matou, assim como Deus matou Uzá, quando foi tomar a arca sem estar paramentado como deveria. Assim como Deus matou Ananias e Safira aqui, irmãos, para reivindicar a sua santidade e demonstrar para a igreja que ela é uma comunidade de homens e mulheres e crianças que invocam o nome do Senhor, e Ele não permitirá que o seu nome seja invocado em vão. As Escrituras nos mostram, irmãos, em Apocalipse, quando o Senhor Jesus estava passeando por entre as igrejas, Ele sempre dizia assim: conheço as tuas obras. Irmãos, Jesus conhece a Betânia. Ele sabe quem você e eu somos de fato. E Ele sabe tudo o que eu e você temos feito para dar uma aparência daquilo que nós não somos. E Ele pode sim, irmãos, tirar as nossas vidas, porque Ele abomina a mentira. Irmãos, o pai da mentira é o diabo. Por isso é que Satanás encheu o coração de Ananias, porque ele é o pai da mentira, e quando ele fala da mentira, ele fala do que ele é próprio. Se você e eu, meu amado irmão, estamos andando assim, em caminhos que não são da verdade, nós precisamos tornar a sensatez, pedir a Deus: Senhor, me dá o arrependimento para que eu possa ser um pastor verdadeiro, um presbítero verdadeiro, um diácono verdadeiro, não por causa dos outros, mas simplesmente porque eu estou na tua presença. Irmãos, este é o temor. Ananias confundiu a doação com algo que ele poderia manipular. Ele queria ter algo que não é ilegítimo a princípio. Ter a simpatia dos irmãos não é a princípio algo ilegítimo. O Senhor Jesus diz isso: aquele que quer ser o maior entre vós, seja o que mais serve. Mas Ananias tornou a piedade fonte de lucro para os seus intentos. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes eu percebo que alguns irmãos ficam inquietos quando fazem algo na igreja, porque estão preocupados com o que as pessoas vão pensar. Eu, como pastor, me contenho, mas eu me preocupo e oro por vocês, para que o coração de vocês não seja tomado por essas coisas. E quando a gente percebe que esse tipo de situação está ocorrendo,
quando nós vemos que você não é reconhecido e fica triste. E isso, irmãos, este espírito de ser visto, esse narcisismo, vai secando a nossa alma. Eu digo para os irmãos, com todo temor e tremor, esta é uma tentação que eu, como pastor, sofro diuturnamente. Será que as pessoas estão me vendo? Será que os irmãos estão observando o meu sacrifício, a minha doação? Mas eu sei, irmãos, que isso é algo que eu não preciso me preocupar, embora eu fique triste, mas muitas vezes isso me leva a perder a alegria. E eu não quero que eu e nem você sofra isso. Vamos nos alegrar, irmãos, nos doando, e Deus nos recompensará. Porque Ele é galardoador, Ele tem alegria em nos recompensar. Não façamos como Ananias e Safira, mentindo a Deus, ao Espírito e tentando ao Senhor. Sejamos, pela graça divina, amantes da verdade, servos da verdade, porque aquele que mais se doou foi o que foi menos reconhecido. Mas Deus o fez assentar-se à sua destra, para que de lá ele fosse exaltado pelo Pai. E agora temos vivido sob esta ação do Espírito, na exaltação daquele que realmente é o nosso Senhor e Redentor amado. Vamos cantar a Deus, irmãos.